Na terceira vez que o diabo tenta Jesus, a palavra diz assim: depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Olha só, o que o diabo ele tentou fazer aqui com Jesus? Lembrando novamente que ele estava tentando na carne de Jesus. Ele levou Jesus a um monte muito alto e ele mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e a sua glória, a grandeza, a riqueza, o esplendor desses reinos. E ele disse assim: tudo isso eu darei a você, se você se prostrar e me adorar. O que o diabo estava querendo fazer com Jesus naquele momento? O diabo estava tentando encher os olhos de Jesus. O diabo estava tentando ludibriar a sua mente com aquilo que era de grandeza e de riqueza, sabendo o diabo que aquele era Jesus, que havia se esvaziado de sua glória. Sabe não sei se você já pegou, se você entendeu. Porque lá em Filipenses capítulo 2, a palavra do Senhor fala que ele sendo Deus, olha o contraste, irmãos. Olha totalmente o contraste daquilo que estava no coração do diabo, que ele queria e que somente Jesus tinha. A palavra do Senhor fala que o diabo em seu coração pensava que subiria às estrelas mais altas de Deus, né? Colocaria o seu trono, seria semelhante ao Altíssimo e tal. E a palavra aqui em Filipenses 2 diz que Jesus, sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus fosse algo a que ele se apegasse, mas esvaziou-se a si mesmo e veio a ser servo. E sendo encontrado em forma humana, a palavra do Senhor fala que ele se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. E o diabo sabia que aquele que estava ali diante dele era este Jesus, que era Deus, o Filho de Deus, e que não se apegou, mas ele se esvaziou, como está aqui em Filipenses 2. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele foi o quê? Obediente até a morte e morte de cruz. Jesus não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar, ou seja, ele negou. Jesus se esvaziou-se de si mesmo e veio a ser servo, se tornando semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, a palavra do Senhor diz que ele se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Se você pegar esse se humilhou a si mesmo e for lá para Hebreus capítulo de número 5, a partir do versículo 7, olha só o que a palavra diz. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, o diabo aqui, irmãos, nesse momento, como eu falei antes, preste atenção no contraste entre o diabo que estava ali naquele momento tentando a Jesus e o diabo que outrora queria ser semelhante a Deus, né? E queria se exaltar e se exaltou. Seu coração foi achado na iniquidade, como diz a palavra, e fala muitas coisas, né? Estava ali o diabo, que pensava tudo isso, como a palavra diz, que queria tudo isso, e estava ali Jesus, que era tudo que o diabo queria, porém havia se esvaziado de tudo. E qual foi o tipo de tentação que o diabo usou nesse momento contra Jesus? Ele falhou na primeira, ele falhou na segunda,
E aí agora ele veio para essa terceira, mais profunda ainda, como nós estamos vendo no contexto da palavra, do que tanto fala lá em Isaías, como também em Ezequiel, a respeito do diabo ter esse tipo de pensamento, ter essa visão, né? E de ter corrompido muitos outros anjos com as suas mentiras, suas falácias, como a palavra fala, até o dia em que foi achado iniquidade em ti. Então, ele foi expulso de lá, junto com os seus que o seguiram, né? E agora estava ali, diante daquele que estava lá, mas que se esvaziou de quem era e veio aqui em forma humana, como nós vimos aqui em Filipenses 2. E a tentação que o diabo usa para tentar Jesus, qual é? Ele mostra a Jesus todos os reinos do mundo e o seu esplendor, como se Jesus precisasse daquilo, como se Jesus necessitasse daquilo, sendo que ele era o próprio Deus e havia se esvaziado de quem ele era, e ele, sendo encontrado em forma humana, havia se humilhado e sido obediente até a morte e morte de cruz. Então a palavra do Senhor diz o quê? Ele diz: tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Que era justamente como a palavra diz lá em Isaías, que era a intenção do seu coração, quando ele dizia que colocaria o seu trono acima das estrelas de Deus e seria semelhante ao Altíssimo, ou seja, para que também recebesse adoração. Porém, a resposta de Jesus foi essa: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então, nesse momento, se os irmãos seguirem comigo o raciocínio, nós vamos se aprofundar na história, se aprofundar na realidade dos fatos do que aconteceu, tanto como diz lá em Apocalipse capítulo 13, sobre a guerra que aconteceu no céu, e fazer a conexão de Isaías com também Ezequiel, quando fala a respeito dessas duas palavras, dessas duas revelações do que havia no coração dele e do que ele queria. Ele queria ser adorado e que para ele fosse prestado culto. Ele não queria ser apenas a criatura, mas ele queria estar no lugar do Criador. E aí o que aconteceu? A palavra do Senhor diz: então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. A palavra diz, irmãos, Jesus respondeu assim: pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Quando nós vamos lá para Deuteronômio no capítulo de número 6, a palavra do Senhor, ela diz assim, no versículo de número 4. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. E aí o 5 fala: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Então, a palavra de Jesus, a terceira vez que Jesus é tentado e a terceira vitória que Jesus tem sobre a tentação do diabo é usando a palavra. Então, o que nós podemos aprender, irmãos, com Jesus é que ao sermos tentados pelo diabo, nós temos a palavra de Deus como a espada do Espírito Santo para vencermos as tentações do diabo. O diabo é o pai da mentira. O diabo é o enganador do mundo inteiro. O diabo é aquele que, como conseguiu seduzir Eva com astúcia, procura corromper a minha e a sua mente. O diabo é aquele que anda ao derredor, bramando como leão, procurando a quem possa devorar. Mas se você, se nós estivermos sendo sóbrios e vigilantes, então nós não vamos cair na tentação do diabo, porque nós vamos estar no Espírito. Nós somos carne e somos tentados nessa carne, porque ela é fraca, mas o Espírito está pronto, como disse Jesus em Mateus capítulo 26, versículo 41. Então, quando formos tentados pelo diabo, nós vamos usar a palavra para vencer as tentações do diabo. Porque a única forma de vencer as tentações do diabo
é somente através da palavra. A tentação só é vencida através da palavra. A tentação ela não só pode ser resistida, como também ela deve ser vencida. Assim como Deus falou para Caim a respeito do pecado que estava do lado de fora. Olha só. Gênesis 4:6. Gênesis 4:7, na verdade. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Ele deseja dominá-lo, mas você precisa resisti-lo. E qual é a forma que eu e você podemos... Qual é a maneira que eu e você podemos agir? O que é que eu e você podemos fazer para resistir ao pecado? Para dizer não para o pecado. Ele está do lado de fora, querendo nos conquistar. Mas qual é a forma que eu posso fazer, que eu devo fazer para eu poder vencer o pecado? A palavra do Senhor diz em Romanos, capítulo de número 6. A palavra do Senhor diz assim, irmãos. Que diremos então? Continuaremos pecando? Na verdade, vou começar do capítulo 5, versículo 18. Olha só o que diz. Na verdade, do 17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação, que traz vida a todos os homens. Glória a Deus. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí olha o que diz o capítulo 6. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. O nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Nem não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então,
Vamos pecar porque estamos debaixo da lei, mas porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça, ou seja, não tinham conhecimento da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, como eu acabei de ler para vocês, desde o capítulo 5, eu não comecei do versículo 1, mas a parte em que fala sobre a morte de Adão e a vida em Cristo começa do versículo 12 e vai até o versículo 21. E eu só quero ler novamente o versículo 19, que diz assim, na verdade do 17 em diante, né? Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Como está lá em 1 João, ou em João capítulo 1, quando lá fala que estava chegando a luz do mundo que ilumina a todos os homens, que traz a vida, a luz da vida a todos os homens, como disse Jesus em João 8,12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, a palavra aqui diz, um só ato de justiça resultou na justificação. Do 17 ele diz, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. O 18 diz, um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. E aí o 19 diz, logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou, onde abundou o pecado, transbordou ou superabundou a graça. A fim de que, ou seja, com qual propósito? Assim, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Então esse é o propósito da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus. Jesus estava em carne, como eu havia falado antes. Isaías capítulo 53 profetizou que o seu corpo seria moído e massacrado, e que nossas transgressões, e que nossas enfermidades, e que nossa iniquidade seria castigada nele. Os nossos pecados seria castigado nele, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, como está aqui em
2 Coríntios, capítulo de número 5, ele diz assim: se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Assim como também a palavra do Senhor vem nos falar aqui em Tito, capítulo de número 3, a partir do versículo 3. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas, quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Glória a Deus. Eu vou repetir. Ele o fez, ou seja, do versículo 4 ao 6, que eu acabei de ler, Deus fez em Jesus, a fim de que eu e você fôssemos justificados por sua graça e nos tornássemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Então o versículo 8 diz: fiel é esta palavra. E quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. E lá no versículo 14 diz: quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Então, voltando aqui para Romanos, capítulo de número 6, a palavra do Senhor, ela nos diz que em Cristo nós fomos. O versículo de número 4, na verdade o versículo de número 3, ele diz que em Cristo nós fomos batizados e fomos batizados em sua morte. E no 4 ele diz que fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos em novidade, também nós andemos em novidade de vida, vivamos uma vida nova. E aí o versículo 6 fala que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Então, como eu falei, que a única forma que eu e você temos de vencer a tentação é através da palavra. Dizer não para o pecado que está em nossa carne é somente possível quando dizemos sim ao Espírito Santo que Deus nos concedeu. Quando dizemos sim, quando nos inclinamos, quando nos submetemos, quando nós obedecemos ao Espírito, então acontece aquilo que está lá em Gálatas no capítulo 5, do versículo 16 em diante, especificamente o 16 e o 17, do 16 ao 18, para ser mais específico.
E acontece o que está lá escrito no versículo de número 25. Não, do 24, quando ele diz que os que pertencem a Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e os seus desejos. Então 25 completa: se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Então, assim como está aqui em Romanos capítulo 6, quando fala exatamente de uma morte que nós tivemos para o pecado e que em Cristo Jesus, eu vou até citar aqui, ó. Por exemplo, o versículo de número 8 fala: ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. E então o versículo de número 11 nos diz: assim, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Da mesma forma, ou seja, semelhante a Cristo, como eu li no início, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18, se eu não me engano, quando diz que ele sofreu em nosso lugar, deixando o exemplo para que sigamos os seus passos. Então, Jesus, aqui a palavra do Senhor está dizendo, porque morrendo ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo vive para Deus. Da mesma forma, ou seja, em Cristo, eu e você fomos batizados e sepultados na sua morte, que foi uma morte para o pecado, que foi uma morte levando o meu e o seu pecado. E em Cristo, como a palavra do Senhor diz, fomos ressuscitados para vivermos uma nova vida. De Cristo nós fomos batizados, de Cristo nós fomos revestidos, por Cristo nós fomos lavados, resgatados, redimidos, para que, assim como Jesus fez, em obediência ao Pai, como está lá em Filipenses 2, até a morte de cruz, como está em Hebreus 5, versículos 7 ao 9, a respeito da sua submissão ao Senhor, da sua devoção ao Senhor, embora sendo filho, aprendeu a ser obediente por meio do seu sofrimento. Então, eu e você também vivamos, porque como a palavra do Senhor diz lá em 1 João, que assim como ele viveu, como ele foi, assim também eu e você temos que ser, eu e você temos que viver. E então a palavra que diz, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Por que nós temos que nos considerar mortos para o pecado? Porque quem está em Cristo já está morto para o pecado. Embora o pecado esteja na carne e embora as tentações venham para levar eu e você a satisfazer a esses desejos que são os desejos do pecado que estão em nossa carne, porque nós estamos em Cristo, então nós vamos negar isso. Nós vamos crucificar essa carne pelo Espírito, pela morte de Cristo, pela qual nós já passamos. Nós vamos levar nosso corpo todo o tempo, todo momento para a cruz, para a morte em Jesus, para que esses desejos eles sejam freados, para que esses desejos eles sejam mortificados e para que nós tenhamos a vitória pelo Espírito, a vitória por Cristo sobre esses desejos, sobre o corpo, para esmurrar o corpo, para dizer não para o corpo e sim para o Espírito, para que a nossa mentalidade seja a mentalidade do Espírito e não a mentalidade da carne, como está em Romanos capítulo 8. E então, ele nos dá alguns conselhos, do versículo 12 ao 13, ele fala: portanto, não permitam que o pecado, ou seja, vocês se considerando mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, então ele diz assim, ó: não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não permitam mais, é o que a palavra do Senhor está dizendo. Não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês. Por quê? Porque o pecado ainda está no corpo, mas não temos que permitir que ele continue dominando. Porque antes de Cristo, vivíamos, como eu li lá em Tito capítulo 3, a partir do versículo 3 ao 7, ao 8. E aqui a palavra do Senhor ela está dizendo para a gente não permitir o pecado continuar dominando. Então nós temos que fazer o quê? Todas as vezes que vier uma tentação, resistir e fugir e vencer pela palavra de Deus. Então a palavra do Senhor ela continua dizendo:
Não permitam que o pecado continue, portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Não ofereçam os membros do corpo, é o que a palavra do Senhor está falando. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, ou seja, que foi ressuscitado. E aqui em cima fala a respeito da ressurreição, quando ele diz: se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E como Colossenses capítulo 3 também fala que nós já morremos com Cristo, né? E que em Cristo nós estamos escondidos, e Cristo que é a nossa vida, quando for manifestado, então nós também seremos manifestados com ele em glória. E aí a palavra continua dizendo: não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a ele como instrumentos de justiça. Então meu corpo, que antes era dominado pelo pecado, agora é mortificado pela morte que eu passei com Cristo, pelo batismo, como a palavra do Senhor diz. Quando ele pergunta: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte? E qual foi a morte de Jesus? O versículo de número 10 fala: porque morrendo ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo vive para Deus. Então ele diz: fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, nós também vivamos uma vida nova. Então, ele diz aqui no versículo 15: e então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. E aí olha só o que ele diz: não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? E aí ele diz: mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Porque, como ele mesmo disse, quando eu me sujeito, quando você se sujeita a obedecer a alguém, então você se torna o escravo, como ele disse. Tornam-se escravos daquele a quem obedecem. Então, eu me torno escravo do pecado ao me sujeitar a obedecer ao pecado, ou eu me torno escravo da justiça ao me sujeitar a obedecer à justiça. E aqui a palavra do Senhor também nos diz, em João capítulo 8, Jesus disse que todo aquele que peca é escravo do pecado. Por quê? Porque ele se sujeita ao pecado para o obedecer. Porém, o próprio João também, lá na primeira epístola, no capítulo 3, fala que todo aquele que permanece no pecado, esse nunca viu a Deus. Ele nunca nasceu de Deus. Por quê? Porque ele ainda continua escravo do pecado. Mas aquele que não está no pecado, é porque está em Cristo, ele não pode, o que está em Cristo, que nasceu de Deus, não pode continuar no pecado. Por quê? Porque a semente de Deus permanece nele. Então, a palavra diz: mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Qual foi a forma de ensino que nos foi transmitida, que nos deu que nos levou a obedecer a obediência de coração? A forma de ensino foi a mesma de Jesus. A verdade de Jesus, como está em Efésios capítulo 4, versículo 20 e 21. Especificamente o 21, quando diz: vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Então, o versículo 18 diz: vocês foram libertados do pecado. Libertados? Por quê? Porque antes eram escravos, eram presos, mas foram libertados. Por quem? Por Cristo, pelo ensino que foi aceito e obedecido de todo o coração, e tornaram-se escravos da justiça. E aí ele diz assim: falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora
ele fala em escravidão à justiça, que leva à santidade. Ou seja, no pecado é impureza, é maldade que leva a maldade, que gera morte. Em Jesus é ser o escravo da justiça, da obediência, que leva à santidade e à vida, e que dá a vida. Ele diz assim: quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça, ou seja, não tínhamos a justiça, né? Não aceitávamos, não queríamos a justiça, o que é justo, o que é bom, o que é reto, né? Sendo escravo do pecado, queria o que é do pecado, como diz João capítulo 3, que é aquele que comete o pecado, né? Ele se esconde, né? Ele não mostra, né? Eu vou até abrir para eu apenas não ficar na citação de partes, mas ler como está escrito. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. É o que está aqui escrito, né? Então, eu fujo da luz, eu me escondo da luz. E quem é a luz é Jesus. Como Jesus disse, como eu já citei aqui, João 8,12, que ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, o pecado faz com que eu me esconda, com que eu odeie a luz, odeie a Jesus, e eu não se aproxime, temendo, né, que minhas obras sejam manifestas, sejam descobertas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. E Jesus é essa verdade. Então ele termina dizendo assim: que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o que é que eu e você devemos fazer?